Bem, pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma aula. Vamos dar continuidade ao assunto de termos, conceitos, comportamento dos custos e suas classificações. Eu vou corrigir o exercício agora que passei para vocês. E, após a correção, se tiver alguma dúvida, ainda posso dar uma revisada. E iremos dar continuidade ao slide, né, da aula passada, inserindo agora o assunto fluxo dos custos, né, fluxo dos estoques. Então, vamos primeiro corrigir a atividade que eu passei. Eu pedi também que vocês fizessem um mapa conceitual. Estão enxergando a minha tela? Acho que não. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto. Vocês conseguem ver aí, né? Isso é a sala virtual de vocês. Quem ainda não está fazendo parte dessa sala, é só digitar esse código, né? Baixar o Google Sala de Aula ou acessar pela internet e digitar esse código para participar da sala virtual, né? Aqui você encontra já o vídeo da aula passada, você encontra a atividade que você deve enviar por aqui mesmo e o plano de aula. Nessa aba aqui, atividades, você encontra o exercício, né? 23 pessoas entregaram, 6 não entregaram. Fazer um mapa conceitual do capítulo 2. Aí eu coloquei, se não souberem o que é só pesquisar lá no Google Imagens que você vai ver como é que como ele é, né? Ou se não, vocês podem tirar dúvidas hoje também, se ficou aí alguma dúvida sobre o que é mapa conceitual, se não souberem o que é. E eu também pedi para vocês responderem o exercício 2.3, que eu irei abrir agora. Deixa eu só ver quem entrou. Então, vamos lá. Peguem aí o exercício de vocês e vamos para a correção. Ele está mandando aí classificar os eventos descritos a seguir relativos a um banco comercial, não é indústria, né? É um banco comercial em investimento, custo, despesa ou perda. Emerson está perguntando aí qual o código da sala. Quem ainda não tem esse código, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Esse é o código da sala. Pronto. Aí temos, né, os seguintes itens, né, para vocês aí classificarem. Temos, em primeiro lugar, compra de impressos e material de escritório. Vocês colocaram como o quê? Pode escrever aí. Alguns estão colocando como investimentos. Investimento, despesa. Tá aí, né, uma dúvida entre se é investimento ou é despesa. Estão informando que não está conseguindo acessar. Você se refere ao Google Sala de Aula? Se for, veja se tem alguma letra que você está digitando errado, porque geralmente não há problema. Vamos para a correção. Compra de impressos. Quem assistiu a aula gravada ou a aula passada, viu que
Se eu estou comprando, né, não estou utilizando ainda numa indústria, por exemplo, compra de matéria-prima, se eu não estou utilizando a matéria-prima ainda, é apenas um investimento que vai estar lá no meu estoque. Então, esse número 1 aí, compra de impressos e material de escritório, é investimento e não é despesa. E sempre lembre do que é que você está analisando, né? Nesse caso aí é um banco, vai ajudar. Vamos para o próximo. O próximo é gastos com salários do pessoal do operacional da agência. Vocês consideraram como que esse gasto com salário? É o Dayana, custos, custo. Esse aí está mais homogêneo, né? Todo mundo considerando como custo. Como é do operacional do banco, né? Está relacionado com a atividade fim, então é custo sim. Número 3, consumo de energia. Como é que vocês classificaram aí o consumo de energia? Despesa, custo, despesas, tá dividido, né? E agora eu entendo aí algumas dúvidas sobre o custo e despesa. Quem também assistiu a aula passada e viu aí a pegadinha do consumo de energia, vai lembrar que eu falei que quando tiver apenas consumo de energia e não estiver detalhado, o que é que eu falei? Não está dizendo se é do operacional, se é do administrativo, só está dizendo aí consumo de energia. Então, pode ser o quê? Pode ser o quê? Custo ou despesa. Lembra que eu falei? Alguém está com o microfone ligado. Nadia aqui, ó. Pronto. Então, consumo de energia, pessoal, é custo ou despesa. Por quê? Melhor por despesa, porque não especifica. Veja, se ele está dizendo aí consumo de energia e não está especificando, pode ser um ou outro. Se o consumo de energia for da parte operacional, é um custo. Se for o gasto de energia da parte administrativa, despesa. Teoricamente é assim, né? Se na prática eles consideram tudo como despesa, é outra história. Mas teoricamente, custo é tudo aquilo que está relacionado à atividade fim do banco, nesse caso. E despesa é aquilo, né, que é necessário, o sacrifício necessário para obter receita, mas que não é um gasto relacionado à atividade fim, né? Alguém está escrevendo algo? Neste caso, é um banco, e para gerar negócio, precisa de energia. Sim, como eu acabei de falar, Matheus. Tem vários setores dentro do banco, né? Aquela parte da energia ali do operacional seria o custo e a parte do administrativo seria despesa. Como ele colocou aí apenas consumo de energia e não especificou, aí você pode colocar C ou D, custo ou despesa. Pode ser um ou pode ser outro. Agora, se tivesse especificado consumo de energia da parte operacional do banco, seria custo. Consumo de energia da administração do banco, despesa. Como ele apenas deixou em aberto, custo ou despesa. É uma pegadinha, na verdade,
já que aí só tem um parêntese, né? Mas esse parênteses aí você pode colocar ou C ou D. Entendido aí, todo mundo? Se tiverem aí alguma dúvida, é só digitar. Eu, Dayana, certo? Ok, então vamos dar continuidade. Todo mundo cai, não se preocupe, nessa pegadinha inicialmente. Nesse exercício sempre eles colocam aí essa pegadinha. Então, só para avisar que tem mais de um item, com mais que pode ter essa mesma coisa que eu acabei de fazer, né? C ou D, mais de uma resposta. Número 4. Gastos com transporte de numerário, né? De dinheiro. Carro forte. Isso seria o quê, o número 4? Bem específico ele tá, né? Custo, 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 exatamente. O quarto é custo, porque está relacionado à atividade do banco. Então, gastos com transporte de numerário, o carro forte, é um custo. Quinto, telefone, conta mensal. Despesa, custo, despesa, né? Quando ocorre essa dúvida, essa divisão aí, né, pode ver, você não tem a certeza. Sempre há essa divisão. Por quê? Porque o telefone pode estar na mesa da administração, despesa, ou pode estar na área operacional, custo. Então, o quinto também é C ou D. Gastos com telefone pode ser custo ou despesa, a depender, né, de onde ele esteja. Então, tanto o 3 como o 5, você coloca aí C ou D, custo ou despesa. Vamos para o sexto. O sexto fala assim, aquisição e instalação de ATMs, que é aqueles terminais, né? Esse sexto aí, essa aquisição e instalação seria o quê? Investimento, investimento e investimento. Veja que ele está falando apenas da aquisição. Então, é um investimento. É exatamente isso. Aquisição e instalação de terminais, investimento. Sétimo, manutenção do sistema de processamento de dados. Manutenção do sistema de processamento de dados. Se uma questão, já para antes que alguém pergunte, e na prova, a gente vai ficar nessa dúvida se é um ou outro, não se preocupe, porque se na prova cair uma questão como essa, eu sempre coloco bem claro e você não vai ter dúvida se é custo, se é despesa. Vão ser só aquelas informações que vocês vão de cara saber se é custo, se é despesa, se é perda. Então, o sétimo, manutenção do sistema de processamento de dados é custo ou despesa. Por quê? Porque esse sistema de dados, né, de processamento de dados, ele pode fazer parte do operacional ou parte do setor administrativo. Então, como ele coloca aqui, manutenção de sistema de modo geral, pode ser de um setor ou de outro, então custo ou despesa. Até agora, né, os que tiveram aí mais de uma a resposta, né, o 3, o 5 e o 7, que é custo ou despesa, em ambos. Eu, Dayana, te fazendo a pergunta, é isso? Pode fazer. Qual a pergunta, eu, Dayana? É... De onde teve a instalação? Assim, do sexto, né? Aquisição e instalação. Entretanto, eu, Dayana, não necessariamente teve a utilização dele.
Eu posso adquirir, instalar, deixar minhas agências prontinhas para usar, mas elas ainda podem não estarem ainda sendo utilizadas. Então, é investimento. Agora, se tivesse assim, aquisição, instalação e utilização dos terminais, aí sim já seria custo. Mas ele parou na instalação, adquiriu e instalou. Então, por isso é um investimento. Oitavo, né? O sétimo é custo ou despesa, manutenção do sistema de processamento de dados. O oitavo, utilização de impressos para acolher depósitos. Utilização de impressos para acolher depósitos. Custo, exatamente. Custo, né? Faz parte ali da operação, né? O banco precisa disso. Atualmente, né? Alguns bancos, o Banco do Brasil, por exemplo, já coloca, que é uma coisa muito boa, já coloca à disposição caixas, né? No qual você pode colocar o dinheiro diretamente nele e o dinheiro vai entrar na sua conta automaticamente, você não precisa colocar mais em envelopes e não tem mais aquele tempo de espera. Né? Mas ainda há um processo de transição, alguns bancos ainda utilizam, então é algo ainda que existe, né? Futuramente acredito que deixará de existir quando todos os bancos aí passarem a utilizar, eu acredito que o futuro é esse, apenas o caixa. Todos os bancos, né, Matheus está dizendo aí, ainda estão utilizando, porque ainda há cheques, é verdade. O Banco do Brasil utiliza, né, em alguns caixas, ainda não em todos, aquele esquema que você coloca o dinheiro e ele já conta automaticamente, entra na, na sua conta, poupança corrente, mas são em alguns caixas e algumas agências, né, ainda não está geral. E ainda tem essa questão dos cheques, como o Matheus colocou. Deixa eu só admitir aqui. Pronto, dando continuidade. Nono, reconhecimento de crédito como não recebível. Perda, 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 né? Se esse reconhecimento aí, se esse crédito foi algo não esperado, né, pelo que parece, é uma perda, né? Porque perda é tudo aquilo involuntário, tudo aquilo que ainda eu não, tudo aquilo que eu não espero que aconteça. Então, levando, né, para essa interpretação, vamos considerar como perda. Ele não esperava que iria perder esse valor. Mas lembrando que na contabilidade há a provisão, né, há aquela provisão de devedores duvidosos, né, que é a perda já esperada pelas empresas. Mas vamos considerar que essa perda aí que ele está, esse não recebível, né, seja uma perda porque ele não esperava, né, perder esse crédito. Então, o oitavo, quer dizer, o nono, perda. Décimo, gastos com envio de talões de cheques a clientes. Gastos com envio de talão de cheque a clientes. Custos, exatamente, custos. 11, depreciação de equipamentos. Aí pode ser computadores, pode ser os terminais e etc. Gastos com depreciação de equipamentos. Custo, despesa. Veja, ele continua, né? Sempre que há esse ou, né, um ou outro, há uma divisão entre vocês, esperada já. Esse computador ele pode ser da parte operacional ou pode ser da parte administrativa. Então, o 11º também é custo ou despesa, tá?
Fui ali pegar o carregador rapidinho. 12º, que é a remuneração de tempo ocioso. Remuneração de tempo ocioso. Esse é polêmico. Sabe por que esse é polêmico? Porque o autor ele considera que remuneração de tempo ocioso é custo, despesa ou perda. Se for um tempo ocioso do pessoal do operacional que esteja dentro ali do normal, do almoço, do lanche, isso os três, custo, despesa ou perda. Ele pode ser um ou outro aí dentre esses três. Quando é que pode ser custo? Lá no operacional, o funcionário para a hora do lanche, para a hora do almoço, mas é remunerado normalmente. Está dentro ali da remuneração. Então, é o custo normal do processo. Despesa, se ele for do setor administrativo. E perda, já que ele está considerando aqui, né, eu entendo que seja, por exemplo, quando há algo além do normal, né, algo não esperado. Um tempo ocioso não esperado, onde haja um prejuízo para o banco. Isso. Por exemplo, caso de greve, aí há uma perda, né? Então, ele pode ser custo ou despesa ou perda, essa questão do tempo ocioso. Funcionário que voa. Cadê onde é que a gente tá? No 13º, né? Hora da abelha? Eu tô por fora disso aí. Me atualizem aí, que eu não tô sabendo desses funcionários que voam, de funcionário abelha. Tô sabendo disso não, me contem aí. Alguém me explica aí. Deixa eu ver aqui essa explicação. Hora da abelha. Ou faz... fazendo cera, entendi. Ou voo faz cera. Entendi. Quem nunca deu uma voada, olha aí, Jefferson admitindo aí que dá uma voada feita abelha. Só não pode voar demais, né? Porque senão o gerente, o chefe lá, o supervisor vai voar você para fora, vai colocar você para fora. Você vai voar tanto que vai ser demitido. Dando continuidade. Consumo de material de escritório na administração. Esse é o 13º. Seria o quê? Esse está muito claro, viu? Esse aqui é aquele que a gente coloca na prova que não dá para você errar. Consumo de material de escritório na administração. Pelo amor de Deus. Despesa, isso mesmo. Deixa eu passar antes que alguém coloque custo e eu pare a aula, né? Remuneração do pessoal da contabilidade geral. Outro que não dá para errar, viu? Não erre não, pelo amor de Deus. Tem coisa que não dá para errar. É despesa, isso mesmo. 15º. Remuneração de gerentes. Remuneração de gerentes é o quê? Custo, despesa, ó, já está começando a divisão de novo. Pode ser um ou outro, né? Se o gerente for do setor operacional, custo. Se for lá o gerente do pessoal da contabilidade, é a despesa. Então, a remuneração de gerentes pode ser custo ou despesa. O 15º aí também é custo ou despesa. 16º. E se for um gerente geral? Eita, ela aí. Vamos dividir o salário dele, né? O salário dele referente à parte. Olha, ele não bate ponto, olha para aí. Mas vamos, eu vou ser bem sincero com vocês em relação a essa classificação. Claro que a gente tem que levar em consideração os conceitos. Claro, a gente tem que levar em consideração o conceito, mas sempre eu lembro daquela frase que os alunos dizem, né?
Ah, na prática é diferente da teoria. Não, a teoria existe e ela é bonita e ela separa e ela diz o seguinte: está relacionado à atividade fim do banco, da indústria, da faculdade, é custo, não está despesa. Mas, por exemplo, eu não sei, tá? Na prática, como é que funciona, como os contadores consideram. Mas eu acho muito difícil separarem. Isso pode acontecer, né? Mas eu acho difícil separarem, por exemplo, o consumo de energia elétrica. Aí tá lá, a energia elétrica da sala de aula, a energia elétrica do setor de administração, e tudo é no prédio só. Eu acho muito difícil que haja uma separação. X reais é para a conta de energia referente à parte administrativa. X reais é referente às salas de aula. Eu estou dando o exemplo da faculdade, por exemplo. Eu acho muito difícil haver na prática essa separação. Então, o contador ele vai escolher lá, né? Para onde é que vai esse gasto, né? Pode ser lá para custo, pode ser para despesa. Eu acredito que no caso da faculdade iria para custo, né? Já que a maior parte seria para atender a atividade fim. Mas isso aí é questão de quem está à frente. A mesma coisa é o gerente geral, né? Vai ter lá um gerente geral e ele é considerado o quê? Despesa, custo, e aí vamos ver onde é que ele se encaixa na contabilidade, né? Ele pode ser considerado uma despesa, já que ele está no geralzão, mas como custo também, né? Porque se ele é geral, ele toma conta tanto da parte operacional como da parte administrativa. Matheus colocou aqui, gerente geral, ele é responsável por toda a agência, eu acho que vai para custo, porque ele faz a parte da atividade fim. Pode ser sim. Ele emite uma nota fiscal de serviço e recebe a remuneração. Tem também aqui Emerson falando que tem gerente que é PJ. E aí vai variando, né? Vai variando de acordo com a situação. É importante colocar esse parênteses, né? Aí. Mas são casos bem específicos, né? Isso não é generalizado. Né? Não é todo mundo que é um gerente geral. Então, são casos, né? Casos que devem ser tratados aí especificamente. Onde é que a gente parou? Nos gerentes, né? Agora vamos para a depreciação de prédios da agência. 16º. Temos lá a agência e a depreciação do prédio da agência. Quando a gente escuta o nome depreciação, automaticamente os alunos consideram como despesa. Mas lembram do exemplo que eu dei na primeira aula, da indústria, né, que é até mais fácil visualizar. Vamos dizer que numa indústria haja o carro ali para atender a atividade fim e há um carro disponível para a administração. Os dois vão ter depreciação, só que a depreciação do carro é necessário ali para a atividade fim ou a depreciação da máquina utilizada na indústria vai ser um custo. Já a depreciação do carro do administrador utilizado para a administração vai ser uma despesa. Então é necessário entender que depreciação é essa. Então, por exemplo, a depreciação dos caixas lá, dos ATMs ou dos computadores utilizados no operacional vai ser custo. A depreciação do prédio da agência, nesse caso aqui, já que a agência é necessária para atender a atividade fim, é um custo, não é? Então, 16º, custo. A depreciação de prédio de agências, custo. Penúltimo, 17º, gastos com treinamento e desenvolvimento de funcionários. Agora eu quero ver, e aí? Gastei com treinamento e desenvolvimento funcionário. A faculdade está pagando ali um curso para os professores. Ou pode pagar um curso também para o pessoal de administração, né? Não? O pessoal da contabilidade. Eita, esse está misturado. Tem investimento, custo e despesa. Como a gente está tratando de banco,
né? Esse funcionário ele pode fazer parte do setor operacional, e aí seria esse gasto com treinamento seria um custo, né, para melhorar a performance dele, melhorar o atendimento, ou pode ser um treinamento para o pessoal da contabilidade, para ele se atualizar. Então, a despesa. Então, o 17 também é custo ou despesa. Se o funcionário, veja que ele não especificou onde está o funcionário. Agora, se tivesse assim, gastos com treinamento e desenvolvimento de funcionários do setor administrativo, aí seria despesa e ponto final. Mas ele deixa em aberto, né, o funcionário. Onde está o funcionário? Está em aberto. Então, é custo ou despesa. E para finalizar, veja que também esse aí especifica bem. Está bem especificado, 18. Depreciação do prédio da sede administrativa do banco. Só cuida de questão administrativa, esse prédio. Então, nesse caso, é diferente da depreciação de prédios de agências. Veja aí que ele colocou para exatamente, é uma despesa. É a sede administrativa do banco, né? Então, é uma despesa, diferente da agência. Alguma dúvida ainda nessa classificação? A gente não pode, né? O conselho final, a gente não pode. Já já vou responder essa pergunta, Matheus. Deixa eu só dar essa dica para vocês. A gente não pode jamais decorar. Por exemplo, energia é despesa, depreciação é despesa. Não pode decorar de jeito nenhum. Por quê? Como eu falei, né? Existe o depende aí. Essa energia é de onde? Esse funcionário é de onde? Esse gerente é de onde? Então, que fique aí a lição para vocês. Por quê? Porque a gente vai tratar desse assunto de conceitos e de termos, como vocês vão ver, a disciplina inteira, inclusive na próxima, que é a análise de custos. Essas primeiras aulas, que geralmente muitos alunos voam, pegando aí o conceito da abelha, ficam fazendo cera, pode crer que com esses anos todos de experiência nessa cadeira, mais de 6 anos nessa cadeira de custos, os alunos voam demais nesses primeiros assuntos. Voam no sentido não é de não entender, não, é de não ligar mesmo. E aí eles perdem muito, porque esse assunto, como eu falei na primeira aula, ele serve para todos os assuntos que virão. Custos é um acumulador, né? Cumulativo o assunto. Esse assunto vai servir para o próximo, que vai servir para o próximo, que vai servir para o próximo. Então, nunca deixem de entender esse assunto de conceitos, de classificação, quando o custo é direto, indireto, fixo, variável. Sempre tentem entender bem esse assunto, porque vai servir para os demais. Então, esse que a gente acabou de fazer, que é a diferença entre custo, despesa, investimento e perda, vai servir, vocês vão ver. Professor, a perda provisionada de uma operação de crédito se enquadra em perda? Não, se enquadra em despesa. Por quê, Matheus? Porque a perda provisionada, né, é um cálculo que se faz. Já se espera que a Renner, nessa época de pandemia, com o pessoal perdendo emprego, já tenha essa perda. Então, essa despesa. Então, mesmo que a gente chama muitas vezes de perda provisionada, né? E a gente troca por provisão de crédito, de liquidação duvidosa, a contrapartida dela é uma despesa, porque já é calculado, já é esperado que X% vá lá na Rene, na C&A e na Riachuelo, faça a festa lá no final de ano e não pague. Então, assim, alguém aqui por acaso fez isso? Tô brincando, tá? Mas se fez aí, né? Tem gente que aquela mulherzinha fica insistindo tanto. Deixa eu mudar aqui a temperatura, mudei. Tá fim de tarde aqui no Brooklyn, né? Na minha casa aqui, na minha quinta casa do Brooklyn. Né? É bom que a gente clica, já fica de manhã, de noite, o fundo muda, né? Esse Teams está muito bom.
E aí, pessoal, é isso. A provisão, né, esse PDD e PCLD, ele já é uma provisão certa, calculada, então é uma despesa. Já a perda é aquilo que não é involuntário, né? Então, enchente, incêndio, algo que eu não espero. Então, se para ultrapassar aquele limite ali que eu espero, é uma perda. Então, essa provisão que já é calculada, né? As pessoas vão lá, passam em frente da loja, oferece a você o cartão. Não, eu não quero, eu já tenho 10 cartões, eu não quero mais um. Aí a mulher insiste, você faz. Você faz, já que você me ofereceu, eu vou lá comprar. Aí compra o cartão todinho e não volta lá nunca mais. Então, essa porcentagem aí já é esperada, né, de compra. E também, né, sem brincar agora, a questão das pessoas que estão perdendo emprego, as pessoas que estão com o salário sendo reduzido, as pessoas que estão com dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, que tinham dívidas, não estão conseguindo pagar essas dívidas. Então, neste período de risco grande, as empresas aí já devem ter reajustado a porcentagem de perda, porque ela está crescendo e pode aumentar ainda mais, né? A reação em cadeia. Então, bancos, mesmo ganhando muito com juros, eles perdem muito também. Mas quem mais perde, acredito que são outros setores. O comércio, por exemplo, setor varejista. Não supermercado. Acho que o supermercado não perdeu tanto assim, não. As pessoas não vão deixar de comer. Mas as pessoas começam a substituir, né? A economia aí. Os bens que são substituíveis, né? A pessoa comprava sempre a manteiga da marca X. Agora eu não estou com condições, vou comprar a margarina Y. Então há essa troca, né? As pessoas não deixam de comer, mas a qualidade, né? As marcas podem mudar e tal. Então o valor, né? O faturamento daquele setor pode cair, né? Então nesse período de pandemia está acontecendo isso generalizado, né? Empresas grandes fechando, empresas grandes em dificuldade. Então, é a nossa realidade devido a essa pandemia aí. Então, bem substitutos, exatamente, Maria Raquel. Lembrando aí minhas aulas de economia, porque está tudo ligado, né? Do primeiro período que vocês pagaram aí mais recentemente do que eu. Né? Isso. Sempre a gente tem que fazer esses links, né? Para a gente não esquecer. Então, agora, pessoal, vou parar aqui essa gravação da correção. Alguma dúvida? Para começar a próxima gravação, que é a gravação da continuação da aula passada, né? Que vai ser o fluxo de estoques. Então, vou parar aqui de gravar. Se vocês tiverem alguma dúvida,